Olha aí, pessoal, noite de sexta-feira, nós estamos aqui em Itapetininga, o nosso querido amigo Roberto Mendes em Maceió. Nós estamos com 8 graus, o nosso convidado, o nosso amigo, está com 27 graus. Boa noite, Roberto Mendes. Boa noite, Cícero. Prazer muito grande em estar participando com você dessa entrevista. Uma entrevista muito importante, porque permite que as novas gerações que gostam do esporte conheçam a história do futebol e, naturalmente, das pessoas envolvidas no futebol. Então, nós ficamos satisfeitos, orgulhosos, né? E achamos também que você tem escolhido pessoas acertadamente. Não é o meu caso, mas vocês entrevistaram o Paranhos, né, o Jacozinho e tantos outros atletas que marcam a história do futebol alagoano, nordestino e também brasileiro. Então, eu estou às suas ordens, né? Eu tenho 82 anos de idade, graças a Deus, ainda me permite que eu pratique o esporte, de vez em quando jogo um futebolzinho para matar as saudades, né? O reencontro com os amigos, né? Então, gostaria que você soubesse que o clube do meu coração é o CSA, é uma história muito bonita, que jamais eu vou esquecer, e agradeço a Deus todos os dias que me permitiu, né, praticar esse esporte maravilhoso. Desde criança, na cidade de Palmeira dos Índios, onde eu nasci, eu já jogava futebol no CSE de Palmeira, com a garotada, e quando eu vim para Maceió, disputei vários campeonatos juvenis, tive o privilégio de ser campeão pelo Palmeiras aqui de Maceió e pelo Ferroviário aqui também de Maceió. Joguei futsal, tive o privilégio de ser seleção alagoana de futsal. Disputamos um campeonato brasileiro que Alagoas conquistou o 4º lugar. Joguei também pelo CRB um ano, 1959. Não tive a sorte de ser campeão, perdemos o campeonato na última partida aqui em Maceió, na Pajuçara, no campo do CRB. Isso me deu uma tristeza muito grande. Eu parei um ano de jogar, mas a sorte me beneficiou, porque o presidente do CCA na época, Vicente Bertolini, foi na minha casa me convidar para jogar no CCA. Eu retornei às atividades do esporte, de futebol, e fui campeão em 1960. Depois nós fomos vice-campeões em 61. Perdemos porque o campeonato, porque tinha um jogador que não tinha renovado o contrato. Depois fomos campeões em 63, 65, 66. Eu fui campeão e bicampeão como jogador e treinador. Ainda fui tetracampeão. Nesse período, o CCA estava numa fase maravilhosa, que você sabe que vive em contato com o futebol, que futebol é fase, tem períodos que tudo dá certo, outros períodos nada dá certo, e os clubes e os atletas têm que aproveitar o período positivo, né? Que é o caso do CSA e do CRB na atualidade, que estão disputando a Série B. O CSA já disputou a Série A. Nós estamos torcendo para que o CSA retorne à Série A e que o CRB também consiga subir para a Série A, que isso é importante para o futebol de Alagoas, para o Nordeste, para os atletas, para quem gosta do futebol. Enfim, isso tudo eu agradeço, me sinto orgulhoso, feliz por ter tido essa vida desportista, e gostaria de lhe dizer o seguinte, que tudo que o futebol poderia dar de alegria, de prazer e de satisfação,
passou isso para mim. Eu sou agradecido, muito agradecido a Deus. Ótimo, ótimo, Roberto Mendes. Na sua carreira de futebol, qual era a sua posição como jogador? Eu joguei em várias posições. Joguei como lateral direito, joguei também como atacante, mas me firmei jogando como cabeça de área, meio campo, né? E tive o privilégio de conquistar vários títulos, como citei há pouco, né? E depois também tive o privilégio de ser diretor do clube, num período que o presidente era Euclides Melo, e que nós tivemos também o privilégio de ser tetracampeões e disputar a Conmebol, né? Tive também contatos com grandes figuras do esporte brasileiro, que nós trouxemos aqui para trabalhar no CSA como treinador, e essas pessoas contribuíram em muito com o futebol de Alagoas, especificamente com o futebol do CSA. E a época que você foi jogador, até eu já pedi autorização de chamá-lo de você, né? Maior prazer, maior prazer. A época que você foi jogador de futebol, como profissional no CSA, quais os anos que foram, Roberto? Olha, como profissional foi de 1960 a 1968. Eu parei porque estava cursando a universidade, fazendo curso de economia, e também participava da vida política do Estado, era deputado. E o tempo já não permitia que eu me concentrasse nessas atividades todas. Então, eu preferi terminar meu curso na faculdade, né, e terminar o período político, que foi curto, porque eu fui caçado pela Revolução, e isso foi muito bom, porque eu parei de desistir de ser político, né, que não era o meu ramo, não estava dentro do meu coração, né, e eu morei um período no Rio de Janeiro, e em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro também, morei 3 anos, e depois retornei para Alagoas e fui secretário de esporte, cuidei do estádio Rei Pelé e do esporte como um todo aqui do estado. Foi quando eu tive a oportunidade de retornar ao futebol como diretor do CSA. E, graças a Deus, foi um período positivo, né? Foi uma fase boa no CSA, que nós fomos tetracampeões, e tivemos o privilégio de disputar com o Talleres de Córdoba, na Argentina, o título da Conmebol. Aqui nós fomos vencedores de 4-2 e perdemos lá de 3-0, então ficamos com o vice-campeonato. Tá bom, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Você lembra que na época que muitos, né? Aí na nossa adolescência, era bem diferente de agora o torcedor. Nós colecionávamos figurinhas, a gente tinha aquela Gazeta Esportiva que abrangia todo o Brasil, né, com notícias esportivas. Então, nós, embora não existisse o Campeonato Brasileiro, não existisse a televisão com cobertura total, mas nós conhecíamos os atletas de vários estados. Como eu disse, nós aí jogávamos o chamado bafo, né? Jogar figurinha com o pessoal que jogava no Bahia, no CSA, no Náutico. Então, toda vez que eu converso com o pessoal daquela época, eu gosto de relembrar os nomes dos atletas que faziam companhia. Por exemplo, do Roberto Mendes, na época. Quais eram os seus companheiros de CSA? Olha, Cícero, os companheiros do CSA... Eu vou lhe confessar o seguinte, na qualidade técnica eram fantásticos. Hoje a diferença é mais na força física, que os clubes e os atletas se concentram mais na preparação física, futebol força. Na época,
era um futebol mais clássico. Então, eu posso citar alguns nomes e peço até perdão aos companheiros para não citar todos, porque fazem muitos anos e a grande maioria desse pessoal que, infelizmente, já não participam da vida com a gente, né? Já partiram, mas foram atletas que marcaram a vida e a história do futebol de Alagoas também. São atletas de, por exemplo, o Arcanjo jogou no CSA, nós fomos tetracampeões com ele, depois ele foi para São Paulo, jogou no América de Rio Preto, jogou, se eu não me engano, jogou no Palmeiras ainda uma temporada, um atleta de muita categoria. Paranhos fez sucesso aqui no CSA e fez sucesso aí em São Paulo e no Brasil como um todo, né? Tem vários atletas, eu vou citar, por exemplo, o que jogou aqui no CSA, que marcou época, que deixou uma história muito bonita no CSA, foi o que jogou no Flamengo, Dida foi o único atleta que deixou o Pelé no banco de reserva, foi o Dida Alagoano, que jogou no Flamengo, depois jogou em vários países, fez um sucesso fantástico, né? Temos também o alagoano do Mutange, que jogou no Flamengo também, que fez um sucesso. O Peu foi um jogador que marcou a história, não só no CSA, mas no Flamengo. Ele era companheiro do Zico e fez um sucesso muito grande. Então, são jogadores que marcaram história no futebol de Alagoas. Como também o Zagallo, que tem a origem em Alagoas. Zagallo, a família dele toda é aqui de Alagoas, né? E muitos outros atletas que, no momento, não lembro nomes, que fizeram muito sucesso no futebol brasileiro e também no futebol do exterior. Atletas famosos. O Silva, ponta esquerda, né? Que fez sucesso aí no Rio de Janeiro, né? Que marcou a história do futebol de Alagoas. Um jogador fantástico. Paranhos, eu já falei, né? Que é um jogador que nós todos, alagoanos, temos orgulho do período de futebol dele. E muitos outros jogadores. Tonho Lima, que era craque, era um jogador fantástico. Depois nós fizemos algumas contratações de Pernambuco, veio o Eric, um meia esquerda que jogava muito, o Deda baixinho, Jair, né? Foram os primeiros atletas que não eram alagoanos contratados aqui para o futebol de Alagoas. O presidente do CSA era o Vicente Bertolini e trouxe esse pessoal todo. Depois, o coronel Nilo Floriano Peixoto, que deu um impulso muito grande no CSA. O CSA foi tetracampeão, né? E foi um período de positividade do CSA, um período bom para o CSA, né? Então, o futebol de Alagoas tem vários clubes que têm nome, tem o Asa de Arapiraca, o CSE de Palmeira dos Índios, né? E tinha, da minha época, o Penedense, de Penedo, é uma cidade turística maravilhosa, muito bonita, e esse clube marcou também a sua presença no futebol de Alagoas, e muitos outros atletas e clubes alagoanos que nos orgulharam, que até hoje nós sentimos saudades dele. E essa sua entrevista, Cícero, você me permite dizer o seguinte, que alcança, né, uma nova geração que não sabe disso. Verdade, né? Aqui em Alagoas, nós temos o Museu do Esporte, temos um jornalista, Lautinei Perdigão, que tem um acervo fantástico em relação à história do futebol de Alagoas. E também um outro radialista, uma pessoa maravilhosa, o Walter Luiz, que também
tem um acervo muito bom. Então, isso é importante porque alimenta, né, para essa nova geração o que foi o esporte de Alagoas, o futebol de Alagoas, para chegar ao patamar que hoje se encontra. Né? O CSA e o CRB são clubes hoje de projeção nacional, graças a Deus. E nós esperamos que eles tenham êxito nessa caminhada agora, para o CSA retornar à Série A e o CRB ter a oportunidade também de disputar a Série A, que será excelente para o futebol de Alagoas. Então, Roberto Mendes, aqui em Itapetininga passou um alagoano muito bom de bola, o Edel Casão. Já ouviu falar dele ou não? O Casão, pois é, era isso também que eu ia falar. O Casagrande não jogou desses clubes aqui de Alagoas, nem CSA, nem CRB, mas despontou com uma força maravilhosa. Foi um jogador que fez sucesso em vários clubes brasileiros e também do exterior, né? Que nos orgulha muito. É nosso amigo, é uma pessoa que a gente tem contato com ele e que ele tem um nível esportivo muito alto, que isso também é bom para Alagoas. É uma pena que ele não tenha sido aproveitado ainda para ajudar a esses clubes aqui de Alagoas. A gente sabe que ele trabalhou em vários clubes e outros estados, mas em Alagoas não teve uma oportunidade. Mas ele terá essa oportunidade. Ele teve uma oportunidade em São Domingos, mas poderia ter uma oportunidade maior em outros clubes. Mas e ele jogou no clube aqui que fez sucesso, que foi o São Domingos. Né? São Domingos foi um clube que não tinha muita história, mas surgiu como uma terceira força aqui em Alagoas e fez um sucesso maravilhoso. Então, o futebol é muito dinâmico, sempre apresenta surpresas. De repente, nós vemos aí o Edel aí fazendo parte aí, porque ele tem uma bagagem muito grande no esporte, né? E de repente pode surgir uma oportunidade, né? Para ele auxiliar algum clube aí de ponta, não só de Alagoas, como do futebol brasileiro. Bom, tá chegando aqui, ó. Eu acho que pelo fato dele ter muito vínculo aqui em Alagoas, ser alagoano, né? Esses espaços ainda não foram abertos, mas na primeira oportunidade que surgir, com certeza ele será aproveitado e vai segurar com as duas mãos e o pessoal vai agradecer a ele depois. Tá ótimo. Tá chegando nossos amigos, né, que prestigiam a live. Lília Souza Santos, boa noite. Ela é presidente do Clube Atlético Sorocabana Itapetininga, um clube que estava quase sucumbindo. Ela entrou em outubro de 2018 e está dando a volta por cima. O caso está voltando. Um clube que foi fundado em 1945 e está voltando às suas atividades. A pandemia atrapalhou um pouco também, mas passando, sem dúvida que o clube do CASE vai estar com todo o pessoal aí para colocar os projetos em dia. Manda uma boa noite para a Lília aí, Roberto Mendes. Olha, meu amigo, eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Esse espaço que você está nos permitindo, com certeza vai divulgar também muito o futebol de Alagoas e vai também motivar uma nova geração. Isso é importante. Esse seu programa e essas suas entrevistas motivam a nova geração. E é importante. Eu tenho um relacionamento com o Alvinei Perdigão, e na primeira oportunidade que você vier aqui em Alagoas, você vai conhecer o Museu do Esporte aqui. Negócio fantástico. Né? Tem um acervo maravilhoso da história do futebol de Alagoas. Importante, ele tem os troféus, tem as camisas, tem as faixas, e tem o histórico, muitas fotografias. Não é? Isso é muito bom, porque as novas gerações visitando o museu vão começar a ter e tomar conhecimento de como foi e como é o futebol de Alagoas.
né? Nós temos dois clubes fortíssimos aqui na capital, mas temos clubes também que fazem um trabalho maravilhoso nas cidades próximas aqui da capital, no estado do interior. Então, o futebol de Alagoas tem o privilégio de despontar muitos atletas que hoje fazem parte dos grandes clubes do Brasil e muitos estão no exterior que a gente nem tem conhecimento, porque são atletas jovens que procuram espaço aqui. E aqui, muitas vezes, as pessoas, por não tomarem conhecimento, não abrem esse espaço e eles vão jogar, levam eles para o exterior e eles despontam como grandes jogadores, como grandes atletas. Como o Roberto Firmino, por exemplo, né? É seleção brasileira aqui do Prado, não é? A família dele mora toda aqui em Alagoas e ele faz um sucesso fantástico lá no exterior. Né? E isso é um exemplo, né? Para que outros atletas nossos abram esses espaços e também, já que não estão tendo espaços aqui no Nordeste, vão lá para fora, porque lá fora, com certeza, eles vão ser aproveitados. Tá certo. A Lília, presidente do CAD, vai conhecer o Museu do Futebol em Maceió, que o ano que vem ela vai estar lá. O meu amigo Jacozinho, o nosso amigo Jacozinho está mandando boa noite, um grande abraço para o Roberto, meu conterrâneo do Nordeste. Abraço para todos de Maceió, Edel, Jacozinho, Dentinho, Paranhos e muitos amigos aí. Esse é o Jacozinho aqui do Derac, Roberto Mendes. Olha, esse pessoal todo aí são exemplos para nós, né? Craques, né? Que eu tive o privilégio de jogar com o Paranhos, contra o Silva, mas não tive o privilégio de jogar com o Jacozinho, nem com o Dentinho, nem com outros craques, nem com o nosso amigo Casa, né? Que faz um sucesso fantástico lá fora, e eu sei que ele é um excelente jogador. Nós não tivemos o privilégio de jogar juntos, mas eu tenho uma grande admiração por esses jogadores e sou fã desses jogadores, porque eles representaram com dignidade o CSA, o CRB e outros clubes aqui de Alagoas. Tá certo, a Rosana Costa também está mandando um boa noite para nós. Boa noite, Rosana. O Everson Cerqueira de Lara. Cícero, parabéns por entrevistar ícones desportivos do Brasil. Panga, direto de Portugal. Olha aí, o Panga está lá em Portugal, nos assistindo, Roberto Mendes. Que legal, né? Que maravilha. Isso é um prazer, um privilégio para nós. Que essas pessoas tenham saúde e felicidades, é o que a gente deseja para eles. Então, o Everson é de Sarapuí, uma cidade próxima aqui de Itapetininga, de Sarapuí para o mundo. Agora vem aqui uma mensagem do Edel Casão, que vai encobrir nós dois, viu, Roberto? Olha lá. Boa noite, grande repórter Cícero Almeida e a população dessa belíssima cidade de Itapetininga, e em especial a essa lenda viva de nosso futebol alagoano. Foi meu mestre no início de minha carreira, sempre investindo nas categorias de base. Mesmo eu jogando em times intermediários, ele sempre nos aconselhava para seguirmos nossas carreiras com muita disciplina e respeitar sempre os superiores. Estou aqui com o meu cunhado Haroldo Pacheco, prestigiando essa linda entrevista. Roberto Mendes, olha aí também o Haroldo Pacheco aí, assistindo a live aí hoje, nesta noite, né? O Roberto Mendes. Duas figuras maravilhosas, que eu quero um bem todo especial, são amigos, né? E eu sou admirador deles e agradeço essa mensagem, fico feliz, honrado em estar participando desse programa e receber essas mensagens de pessoas amigas. Isso é muito bom, muito importante. Fico muito feliz. Tem mais um amigo nosso aqui, Geraldo Antônio Leonessa. Boa noite ao Geraldo. Vamos ver aqui a presidente do Clube Atlético Sorocabana Itapetininga. Parabéns por compartilhar conosco sua história e deixar registrado sua bela trajetória no esporte. Ao Roberto Mendes. Olha aí, Roberto Mendes. Olha, que coisa maravilhosa, né? Essa sua entrevista propicia essa satisfação. Muito obrigado.
fico feliz da vida, espero que essas entrevistas continuem, porque serve de exemplo para outros jornalistas, a outros entrevistadores, que é importante para as novas gerações saber toda uma história, né? E essa história só é possível através dessas entrevistas, desses encontros com grandes atletas, atletas maravilhosos, que servem como exemplo, né, para o Brasil. E eu fico honrado em estar participando com você, Cícero, dessa oportunidade de passar para a juventude toda uma história, todo um trajeto futebolístico de um estado maravilhoso como é Alagoas, né? Falar de clubes maravilhosos, principalmente do CSA, que é meu clube do coração, né? Que eu tive o privilégio de ser jogador, de ser treinador, de ser dirigente, de ser presidente. Então, eu vou levar comigo essa honraria disso tudo, né? E dizer o seguinte, que amigos e desportistas se nivelam, né? Porque o esporte, ele propicia não só a parte física, a saúde da pessoa, mas também grandes amizades, grandes recordações, não é? É um momento, para mim, de muito prazer, porque eu volto ao passado futebolístico, eu tenho honra de ter na vida essa história tão bonita, né? E isso eu devo a quê? A figuras maravilhosas, a treinadores maravilhosos que me orientaram, aos presidentes que também me orientaram. Então, eu sou uma pessoa esportivamente muito feliz. E isso aí, essa sua entrevista está me dando essa oportunidade de transmitir isso para todos, né? Para que as pessoas saibam que o esporte é isso. É saúde. Eu estou com 82 anos, lúcido, jogando um futebolzinho, fazendo atividades físicas, né? Tomando conta das minhas netinhas com muito amor, graças ao futebol. O futebol me propiciou saúde, né? E a saúde propicia alegria. Então, nosso amigo Roberto Mendes, com 82 anos, nos anima, deixa nós muito animados, porque nem parece que tem 82. Na verdade, a pessoa se cuidando, né? Deixando muitos vícios, como cigarro, álcool, a pessoa chega e informa como está o nosso amigo Roberto Mendes. Agora, Roberto Mendes, nós estamos... Eu gostaria, nessa oportunidade, de passar para você e as pessoas que estão nos assistindo, que eu tive o privilégio de ter aqui em Alagoas, no CSA, como treinador, o Cláudio Adão, Estevão Soares, né? O Giba, que jogou aí no Corinthians, foi seleção brasileira, uma figura maravilhosa, que infelizmente ainda não está junto de nós, já partiu, não é? Tantas pessoas maravilhosas que participaram da vida do CSA. O CSA é um clube que atrai a positividade, né? E é um clube de massa, tem a maior torcida aqui do estado, né? E claro que a gente respeita muito todos os outros clubes. Eu tive o privilégio também de jogar no CRB e de ter grandes amigos nos clubes que disputam e disputaram os campeonatos alagoanos, nos clubes do interior, do ASA, do CSA de Palmeira dos Índios, que é a minha terra natal. Foi lá onde eu comecei a jogar futebol. E, por incrível que pareça, foi um padre que era professor do Colégio Guido e do Colégio Pio XII, em Palmeira dos Índios, que me ensinou. Ele jogava de batina, levava uma certa vantagem, porque a bola ficava presa na batina, ninguém podia tomar a bola dele. Mas ele me ensinou alguns detalhes
que teve uma influência muito grande quando eu joguei profissional. Então, essas pessoas a gente não esquece nunca. É maravilhoso uma coisa dessa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Roberto Mendes, nós estamos sabendo, através dos noticiários, né, que o Estádio Rei Pelé completa neste ano 50 anos, né? E nós estivemos vendo também, né, que você foi alvo de muitas reportagens aí nesse ano que comemora, né, os 50 anos do Estádio Rei Pelé. Me diga uma coisa, você jogou no Estádio Rei Pelé ainda como profissional? Olha, Cícero, eu não tive esse privilégio. Eu parei de jogar profissional, futebol profissional, em 1958. Agora, eu tive o privilégio de participar da construção do Estádio Rei Pelé. Eu era deputado, fazia parte de uma comissão parlamentar de fiscalização das obras, né? E não precisava nem fiscalizar, porque o engenheiro era alagoano, era uma pessoa muito competente, né? O doutor Vinícius Maia Nobre, foi ele que comandou toda a construção do Estádio Rei Pelé. Então, é um estádio que orgulha Alagoas. E tiveram a sensibilidade de botar o nome do estádio de Rei Pelé, porque homenagearam o melhor jogador da história do mundo, até hoje, de futebol. Até hoje, ninguém pode substituir o Pelé. Quem teve a oportunidade, como eu tive, de assistir partidas do Santos, o Santos jogou aqui em Maceió, contra o CRB no estádio da Pajuçara, não tinha ainda o estádio Rei Pelé. E eu nunca vi, até hoje, jogador com tanta habilidade, com tanto impulso, com tanta força física, com tanta facilidade de fazer gol como o Pelé. Então, de vez em quando, colocam no WhatsApp tapes com passagens do Pelé jogando futebol. É um negócio fantástico. Eu soube que ele não está bem de saúde, lamento profundamente, que é uma figura fantástica do futebol brasileiro, que marcou, né, uma história bonita na seleção brasileira, no Santos, e até hoje todos nós tivemos a oportunidade de assisti-lo, a gente não esquece, não posso esquecer. Como também não esqueço dos jogos que eu assisti do Dida aqui, o alagoano, que foi seleção brasileira e que jogou no Santos, né? E tantos outros jogadores maravilhosos, como o Peu, como que eu já citei, como Paranhos, né, Suareste, né, tantos, o Casa, que não teve a oportunidade aqui em Alagoas, mas despontou não só aqui em times brasileiros, mas no Japão e em outros clubes do exterior. Então, a gente se sente orgulhoso de ser amigo, de ter conhecido essas pessoas. E isso também é um benefício do futebol para a mente de cada um que teve essas oportunidades. E eu agradeço a Deus em ter tido a oportunidade de participar de tudo isso e de hoje estar aqui com você, passando isso para as novas gerações, para motivar os jovens que gostam de futebol para estudarem o passado da história do futebol brasileiro, os alagoanos, e levantarem a história do futebol de Alagoas, dos clubes das Alagoas, dos craques que passaram por aqui, que são imortais, né? Que, se você for ao Museu do Esporte, que você vai quando vier aqui, se Deus quiser, você vai ver cenas fantásticas lá, troféus, fotografias, históricos, né? de um período maravilhoso do futebol de Alagoas. Então, o futebol de Alagoas cresceu muito fisicamente, mas tecnicamente continua de muito boa qualidade.
Ótimo. Vamos ver aqui o Haroldo. Aqui é o Haroldo, ao amigo Cícero, ter esse privilégio de compartilhar com o torcedor essa entrevista ímpar, com esse monstro consagrado, esses momentos. Quando meu pai, seu Paulo Nunes Pacheco, tinha Roberto Mendes como ídolo dele, olha que legal. Eu, menino, era fã deste atleta, não só pelo tamanho pequeno, mas um gigante dentro das quatro linhas. E hoje tenho um privilégio de ser seu amigo. Um forte abraço, Cícero. Quando você vier a Maceió, desde já está convidado a conhecer minha fazenda Pituba, à beira do mar. Olha se vamos sim. Está aí o Haroldo, que nós já tivemos a oportunidade de conhecer também através aqui da live, né? Não conversamos com ele, mas antes da live do Paranhos, foi muito legal bater um papo com ele. Muito obrigado, Haroldo, pelas palavras e também, né, contando um pouco da história aí do nosso amigo Roberto Mendes, que o pai dele tinha como ídolo, né? Bacana isso, né, o Roberto Mendes? Maravilhoso, é meu amigo, gente muito boa. Nós participamos de um futebolzinho, de um racha da velha guarda, né? O Dubinha, há 36 anos juntos, né? Isso é maravilhoso. Então, isso é que é a coisa mais importante do futebol. Fazer amizade. Exatamente. Né? É ter o privilégio de chegar nos locais e as pessoas conversarem, lembrarem fatos históricos do futebol de Alagoas, do CSA, do PRD, que a gente participou. Isso é muito bom. Alimenta a alma, né? Faz a pessoa rejuvenescer. Eu acho que é por isso, Cícero, que eu estou com 82 anos e me sinto um garoto, né? Eu sou até contido pela família para não exagerar nas atividades físicas. Muito bem. Bom, nós falamos sobre a sua curto, né? Curtinho, mas deu para saber aí que você foi várias vezes campeão pelo CSA. Agora, a sua experiência como técnico do CSA, como que você analisa, como você se saiu? Olha, eu analiso com positividade. Agora, eu lhe confesso que eu tive a sensibilidade e antes de assumir, acontece o seguinte, o treinador do CSA se incompatibilizou com a diretoria e foi dispensado. Eu era capitão da equipe. Então, na época, o presidente do CSA era o coronel Nilo Floriano Peixoto, de uma família tradicional aqui de Alagoas. Ele era secretário de Segurança Pública, era uma figura, e adorava o esporte, especificamente o futebol e o CSA. Então, ele me chamou e me convidou para assumir como técnico, enquanto ele contratava um outro treinador. Então, eu digo, olha, coronel, eu primeiro, antes de me responder, vou me reunir com um grupo de jogadores e saber deles se eu vou contar com a sensibilidade e com a simpatia disso. Aí eu fiz uma reunião com os jogadores se comprometeram a me ajudar nessa tarefa que árdua de comandar uma equipe, em Alagoas, uma equipe de nome, e o CSA sempre teve nome aqui, né? Então, tinha o torneio início na época, nesse período de 1960, final de 64 para 65, tinha um torneio início, né, de 15 minutos de cada tempo, para escolher os clubes para jogarem o campeonato. Então, nessa oportunidade, o meu teste já foi positivo, porque nós fomos campeões do torneio início. Já a partir com a positividade e com a ajuda dos companheiros. Eu entrava no segundo tempo se houvesse necessidade. Se o time estivesse jogando bem, eu ia entrar para quê? Para atrapalhar? Não entrava, ficava assistindo. Mas quando não estava bem, eu entrava para arriscar melhorar. E deu certo. Nós fomos campeões em 65 e bicampeões em 66.
Aí eu procurei o Coronel Nilo, disse, olha, Coronel, o meu limite de sorte já aconteceu, fui bicampeão. Agora, eu não aceito mais continuar como treinador, porque vou arriscar tudo de bom que já aconteceu. Aí ele arranjou um outro treinador, foi o Roberto Hack, era um carioca que veio para aqui, e ele foi tetracampeão, foi campeão 67 e 68. Completou todo o trabalho que nós fizemos. Então foi maravilhoso para o clube, foi fantástico para mim, e foi importante para o coronel Nilo Floriano Peixoto, que era o presidente do clube, né, que era isso que era o objetivo dele. Então, essa experiência, eu lhe confesso que foi maravilhosa na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus em ter dado certo. Ótimo. Então, como jogador deu certo, como técnico deu certo, e você também foi diretor de esportes do CSA. E essa passagem como diretor, como foi? Foi maravilhosa. Dei muita sorte, né? O CSA vinha de uma campanha que não tinha sido muito boa no campeonato, e o clube não estava numa situação financeira delicada para indenizar os jogadores no final do campeonato, e surgiu a oportunidade da Conmebol. Como? Era o Bahia, o Sport e o Vitória. Se os três não quisessem participar da Conmebol, sobrava para o CSA. Era uma escala. E os três não quiseram, aí sobrou para o CSA. Então fizemos uma reunião com os jogadores, passamos para eles a situação do clube financeira, da importância da competição e que dependia única e exclusivamente deles. Se eles usassem o coração e a habilidade que tinham no futebol e se unissem, saía tudo positivo. E aconteceu. Os jogadores que não tinham feito um bom campeonato alagoano foram vice-campeões da Conmebol. Arrebentaram, se uniram, se prepararam, se cuidaram, se organizaram e o clube deu todo apoio e chegou ao tetracampeonato e a Conmebol. Então, nós somos tetracampeões e vice-campeões da Conmebol. Porque se a decisão fosse em qualquer outro país, o CSA seria campeão, mas foi na Argentina, em Córdoba. E para vencer naquela época um clube argentino em Córdoba, eu lhe confesso que não acreditava nunca, porque era uma pressão. Eu nunca vi o estádio superlotado, fogos de todo jeito, e a pressão que fizeram em cima do juiz. Em 10 minutos do primeiro tempo, o CSA, todos os jogadores já estavam de cartão amarelo. E o CSA perdeu 3 ou 4 gols em 15, 20 minutos. Se fizesse pelo menos 1 ou 2, seria campeão. Aí, no segundo tempo, o juiz favoreceu ao Tajeres e não teve jeito. O CSA se conformou com o vice-campeonato, que foi também um bom resultado. Na verdade, na Argentina sempre foi difícil, né? Tanto é que eles têm... Não, eles têm maior número de Libertadores, justamente por causa dessa pressão que sempre eles faziam, né? Depois que a televisão começou a mostrar os jogos, diminuiu um pouco, né? Eles ficaram um pouco mais... ficou mais difícil para eles esconderem do mundo a pressão que eles faziam. Mas antigamente eles faziam. Verdade. Eu acompanhei o São Paulo naquela época, 74, aqui, acompanhando, né, de longe, lógico, mas via que a expressão que tinha lá na Argentina era muito grande. Agora é o seguinte, quais tantos... Oi, pode falar. Não, indecisão. Na época, qualquer decisão que, afinal, fosse na Argentina, em qualquer município, em qualquer capital, e não tinha jeito do clube de fora ganhar, porque a pressão era muito grande.
não só em cima dos atletas do time adversário, mas principalmente na arbitragem, né, que era um negócio terrível. Então, nós ficamos conformados justamente por isso, porque naquela época, clube nenhum do mundo ganharia alguma final lá na Argentina. É verdade. Quais tantos os times que vocês enfrentaram na Conmebol? Olha, eu lhe confesso o seguinte, eu não lembro, mas jogamos na Venezuela, jogamos no Chile e jogamos na Argentina e aqui no Brasil algumas partidas. Certo. Deixa eu ver a mensagem do Hildebrando aqui. Cícero Almeida, Dentinha, Jacozinho, Paranhos, Zé Raimundo, te mandaram um forte abraço. Muito obrigado a esses meus amigos aí de Alagoas. E parabeniza pelo brilhante trabalho. Obrigado. Frente dos atletas representando com muita maestria. Muito obrigado. Esse pessoal já são amigos meus. Saudações a todos os meus amigos do DERAC de Itapetininga. É o Edel aí que passou aqui pelo DERAC. Mas você falou também no nome que eu não fiz referência pelo lapso, o Zé Raimundo, figura maravilhosa, tem uma história bonita no futebol de Alagoas, uma pessoa dedicada, uma pessoa finíssima, gente muito boa, né, que tem um prazer enorme de participar do mundo esportivo e é um azulino de coração. Então, Transmito meu abraço também para ele. Esse pessoal já está reunido para assistir daqui a pouquinho CSA e Ponte Preta, que nós vamos assistir também, né? A expectativa é essa, torcer pelo CSA para fazer uma boa partida e ter um resultado positivo. Tá certo, daqui a pouquinho nós já vamos também, né, assistir esse jogo. E como presidente, como é que foi sua atuação? É um cargo de muita responsabilidade com relação a um clube grande como o CSA, né, Roberto Mendes? Olha, eu lhe confesso o seguinte, eu não estava preparado para ser presidente do CSA. Eu tenho que ter essa humildade e dizer isso em público, né? Na época, houve um impasse no Conselho em relação à diretoria anterior, né? E me motivaram muito e eu, no entusiasmo, aceitei. A situação do clube não era boa, né? E eu confesso que não tinha condições financeiras pessoais para cobrir as despesas do CSA. E não fiquei com tempo de cuidar da parte esportiva, da parte do futebol, porque saía com a cuia na mão, conseguindo patrocínio para poder não atrasar a folha. Não atrasei um dia sequer a folha. Passei 1 ano e 4 meses como presidente do CSA. Financeiramente, o clube não estava bem. Eu não tinha condições financeiras para cobrir essas despesas, mas um esforço pessoal, eu cumpri todas as obrigações financeiras do clube. Isso me dá um alívio muito grande. Não consegui classificação do clube, porque não tinha dinheiro para contratar jogadores melhores, de melhor qualidade, e nem tinha tempo para cuidar do futebol. O meu tempo era exclusivo e unicamente para cuidar da parte financeira, para cumprir os compromissos enquanto eu fosse presidente do clube. Graças a Deus, né, surgiram novos dirigentes, fizeram um trabalho muito bom e o clube chegou à Série A. Foi bicampeão e chegou à Série A, que é importante para o futebol de Alagoas. Eu fiquei feliz porque eu sou azulino, eu torço pelo CSA e tudo que foi em benefício desse clube conta comigo. Não é? Eu não tenho mais motivação para estar no dia a dia do clube, porque a minha fase já passou, mas eu continuo torcendo pelo clube, né, e gostando muito de futebol. Que ano que foi essa passagem pelo CSA como presidente, Roberto Mendes? Foi no período
deixa-me ver, foi 60, foi 2005 e 2006. Foi o período do ano de 2005 e 4 meses do ano 2006, ou 2004 e 4 meses do 2005. Eu passei 1 ano e 4 meses como presidente do clube. Não me arrependi, porque fiz o meu trabalho correto, estou de consciência tranquila e satisfeito porque entrou um outro grupo com condições e o CSA teve essa subida maravilhosa para a Série A. Que eu torço para que volte à Série A e que tenha cuidado para não descer para a Série B, porque o futebol é fase. E quando está numa fase negativa, tem que ter união e todo mundo chegar junto para sobrepor. Agora, como o Roberto Mendes citou aí, hoje você é mais torcedor, né? Como você vê a situação atual do CSA como diretoria, como patrimônio, como que você vê? Olha, nós tivemos aqui um problema, que uma empresa de perfurações que fizeram a Salgema, que hoje é a Braskem, fez muitas perfurações próximo à lagoa onde fica o CT, onde ficava o CT do CSA. E, infelizmente, isso aí atingiu profundamente a estrutura do bairro, do local onde se encontrava a história do CSA de 100 e tantos anos, o Mutange, onde era o campo de treinamento, o campo de jogos antigamente do CSA, atingiu um bairro que fica mais alto, Pinheiro, né? E a maior tristeza é que o CSA teve que se afastar. Vai estar sendo indenizado, está agora se reunindo para comprar uma nova estrutura. Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha no vídeo aí do nosso Roberto Mendes, que está falando direto de Maceió. Algum probleminha de internet. Esperamos que Roberto Mendes retorne. O seu assessor deve estar aí já tomando as providências, né, para que o nosso companheiro, o nosso amigo lá de Maceió, Roberto Mendes, volte na telinha com a gente aqui. Estamos aqui nesta sexta-feira gelada aqui em Itapetininga, 21h05, esperando aí o retorno do nosso companheiro Roberto Mendes. Parece que ele vai voltar. Vamos ver lá. Deu um probleminha. Retornou. Aí está, ele voltou. Então tá bom, Roberto, voltou, né? Isso acontece, internet acontece. De vez em quando eu fico assistindo as lives aí da Assembleia Legislativa, trava mais que a nossa, viu? Pode ter certeza. Mas, Cícero, oi, deixa eu te falar. Pode acontecer. Falar de futebol, a gente sabe que não tem hora, não tem momento, não tem nada. E quando começa a falar de futebol, não quer parar mais nunca. Não é isso? Que é uma coisa que encanta todo mundo, né? Que sensibiliza as pessoas, né? Que é um esporte muito bonito, que o Brasil fez muito sucesso nas Copas do Mundo, e isso marca muito, né? Grandes atletas, até hoje, surgindo mais, né? E uma coisa que eu ia também comentar com você, que é muito importante, que eu diga isso, porque eu sei que muita gente ligada aos clubes estão assistindo, é que a coisa mais importante do público do futebol é o trabalho de base, é o aproveitamento dos atletas da casa, da região, né? Nós temos um potencial de garotos aqui no estado de Alagoas que jogam
com muita habilidade que ninguém nem imagina, não é? Então, o trabalho de base dos clubes tem que ser com muito carinho, com muito amor, porque surgem grandes atletas. E um detalhe importante, o atleta da casa, quando se torna profissional, ele, além de ganhar o dinheiro, ele joga com muito amor, com muita dedicação. Eu não estou censurando os jogadores de outros estados. O que eu estou dizendo é que o amor é diferenciado, né? O que vem joga mais pelo lado profissional. O jogador da terra, da casa, joga com amor ao clube. E isso é importante. E o trabalho tem que ser feito na base. Eu aproveito essa oportunidade, que sei que muita gente está nos assistindo, para dizer, o clube, para ter êxito, tem que ter o trabalho de base. Certíssimo, é isso mesmo. A campanha do CSA na Série B até hoje, como que está? Olha, não está como se esperava. Todos nós, azulinos, estamos torcendo para que o CSA melhore a sua produtividade para ter melhores resultados daqui para frente. Para, pelo menos, permanecer na Série B. São competições dificílimas, que todos os clubes que participam querem ter êxito, porque financeiramente é bom, para divulgar o nome do clube é bom, para divulgar o nome dos jogadores é bom, enfim, é uma oportunidade ímpar, né, que os clubes seguram com as duas mãos. Todos os clubes brasileiros querem chegar na Série A. Todos os clubes brasileiros querem permanecer na Série A. E para que isso aconteça, tem que ter um trabalho de muita sensibilidade, com muita profundidade e com muita união, porque a união faz a força, que é o símbolo e o exemplo do CSA. Certo, tem mais um companheiro alagoano que chegou aqui, o Caneta Carlos. Boa noite, professor Cícero, longe de professor, pelo belo trabalho que você está fazendo com alguns ídolos do futebol alagoano, como o presidente Roberto Mendes, que na época que ele foi presidente, eu já não fazia parte do CSA. Ex-jogador Caneta, ponta esquerda. Valeu, Caneta. Lembra do Caneta, Roberto Mendes? Caneta fez história, é um jogador de muita habilidade, que jogou futebol, que nos beneficiou e muito. O Caneta, acho que o apelido dele é Caneta, porque ele dava aquela caneta, né, nos adversários. Caneta, E aqui nós temos também um atleta que, na época, tinha muito essa habilidade, que é o Silva. O Silva, ponta esquerda, ele tinha muito essa habilidade. E também outro atleta que tinha muito essa habilidade era o Eric, um pernambucano que, infelizmente, também já partiu, mas fez sucesso aqui no CSA. E até hoje, as pessoas que tiveram a oportunidade de assisti-lo, não esquece nunca. O Tangerina não é daí, né? Quem? Tangerina. Teixeira? Não, Tangerina. Não, não é. Não lembro, não. Não é. Ele jogou no São Paulo. Ele jogou no São Paulo, mas não é daí, não. No momento, quais os jogadores de, vamos dizer assim, de nome mais tarimbado que está no CSA? Olha, Cícero, o CSA tem jogadores de vários estados brasileiros, de vários clubes. E eu lhe confesso que não tive ainda esse privilégio de gravar os nomes desses atletas. Eu assisto às partidas do CSA, mas me concentro mais na parte técnica, na parte tática, e confesso que esses nomes não são gravados pela minha memória, porque não são aqui da região, né? São pouco conhecidos aqui, são jogadores que passam pequenas temporadas aqui. O pessoal está comentando aí do seu lado. Aí. Mas é o seguinte, Roberto Mendes,
Nós estamos aí, eu sei que vocês estão aí ansiosos para assistir o jogo do CSA. Eu estou agradecendo esse tempo que você passou batendo um papo com a gente aqui. E deixo para você aí encerrar aí, para citar alguns detalhes aí que nós esquecemos de perguntar, que você tem que falar aí para o pessoal que está nos assistindo. Olha, em primeiro lugar, eu lhe agradeço de coração essa oportunidade, né? Fico orgulhoso, honrado de ter lhe conhecido e de ter participado dessa sua iniciativa. E gostaria que os desportistas soubessem do meu amor pelo futebol, da minha dedicação, do meu entusiasmo até hoje, né? E também do meu amor pelo CSA, porque eu tenho somente 60 anos de CSA, né? É uma história bonita que jamais... A minha família toda é composta de azulinos, filhos, netos, todos são azulinos. Então, eu te agradeço essa oportunidade. Parabenizo você pela iniciativa, que está beneficiando toda uma geração nova para saber a história dos clubes, do futebol, que é importante, né? E eu agradeço também por ter esse privilégio de transmitir à juventude que futebol é bom para a saúde, é bom para a mente e é bom para tudo, principalmente para o coração. Então, eu agradeço a você, lhe dou um grande abraço, né? Transmito o meu abraço para a sua família e desejo para você e sua família muita saúde e que essa pandemia passe rápida para que a gente continue amando o mundo como a gente sempre amou. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Roberto Mendes, agradeço todo o pessoal aí que está aplaudindo aí, né? E estão todos na expectativa aí que o CSA venha até Campinas, aqui pertinho de nós. Campinas é pertinho de nós. E ganha o jogo. Eu já me tornei um torcedor do CSA, viu? Sou São Paulino. Coisa maravilhosa. E agora torço também pelo CSA, pelo sucesso do CSA, porque eu considero que já tenho muitos amigos aí. Grande abraço, Roberto Mendes, e até uma outra. Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe proteja e proteja a sua família. Amém. E boa sorte para o CSA daqui a pouquinho. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Muito